E quando você fica apavorado, porque Jesus decidiu fazer um milagre fora dos teus padrões, fora do que você está acostumado. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, nessa live devocional para uma vida plena, chamada Café com AP, onde eu estou aqui tomando um cafezinho e compartilhando a palavra de Deus com você. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e eu creio na palavra de Deus, no poder de curar de Jesus. Eu creio que o Senhor é aquele que nos leva a caminhar por meio de lugares de prosperidade, mas também por lugares difíceis, aonde Ele nos ensina a reconhecê-lo nesses lugares difíceis e ali encontrarmos a provisão que Deus tem para nós. Shalom, Lindy! Estava mencionando você e o seu exemplo ontem para algumas pessoas, motivando algumas pessoas. Deus abençoe. Drica, Deus abençoe. Andréia, graça e paz. Eleandra, shalom. Zoraide, Deus te abençoe poderosamente. Cidinha, Deus te abençoe. Vanessa, shalom. Vamos lá. Hoje nós vamos falar disso. E quando a gente está acostumado a ver Deus operar milagres de várias formas, e Ele decide fazer um milagre de maneira diferente, fora daquilo que a gente está acostumado. É nessa hora que as nossas emoções são provadas, a nossa fé é provada, nós somos desafiados e temos então a oportunidade de conhecer ou de reconhecer Jesus de uma forma diferente, que nós não conhecíamos antes. Enquanto eu pego aqui meu cafezinho e a gente se prepara para essa mensagem, eu peço então a você, carinhosamente, para clicar aqui no aviãozinho de papel e convidar o maior número de pessoas que você ama e deseja que assistam essa live ao vivo e participem deste momento aqui conosco. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um que fielmente tem nos seguido, porque encontram aqui no Café com AP uma palavra de ânimo, uma palavra de revelação, uma palavra de poder, uma palavra de vitória, uma palavra de consolo, uma palavra, Senhor amado, diretamente do trono, viva e eficaz, um rema, uma revelação para as nossas vidas. Herabassuri alabassai. O Senhor diz, eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Nehebiosondekam. Em mim não há dúvida, nem sombra de variação. Derivou Romo Yasham. E derramarei do meu espírito com graça, deriaste comenai, para com aqueles que me buscam em espírito e em verdade. Tevalahasudekam. E terei misericórdia daqueles que clamarem a mim, diz o Senhor. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Clama a Ele, diga para Ele, vem Espírito Santo, vem agora na minha casa, no meu carro, vem agora, Senhor, nesse ônibus, vem agora, Pai, onde quer que as pessoas estejam assistindo. Vem, Senhor, inundar o nosso ser, o nosso interior, até transbordarmos da Tua presença, da Tua vitória, da Tua bênção, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de ministrar a palavra que Deus botou no nosso coração, que faz parte dessa série, que a gente está ministrando o ano todo, essa série, todas as terças-feiras, nós estamos aqui nesse tema que é Jesus. Esse ano a gente está ministrando sobre a vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos. Então, se você seguir todas as minhas lives, tanto aqui no IGTV, quanto no YouTube, você vai ver uma sequência cronológica da vida de Jesus que nos ensina muito. E antes de eu ministrar essa palavra, eu quero dizer que hoje à noite, no caso 17 horas no Brasil, meia-noite para mim aqui na Suíça, eu estarei a convite na live do apóstolo Jefferson. Então, fica ligadinho, hoje vai ter então uma segunda live comigo. A gente vai falar sobre a importância da escola de profetas na atualidade. Então, Deus tem algo muito especial para falar conosco a respeito
da importância dos profetas, a respeito das escolas de profetas do Antigo Testamento e da importância da gente se cercar de homens de Deus que possam transmitir para nós aquilo que receberam do alto. Amém? Então vamos lá, voltando aqui para a nossa live de hoje, texto de Mateus 14. Mateus 14, 24. Tá? Alguém escreve para mim aí, Mateus 14, 24. Meu cafezinho está aqui e o teu? Aleluia. Mateus 14, 24. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Se você pode escrever aí o que o Café com AP tem representado na tua vida, com uma palavra, defina aí o que esses momentos do Café com AP tem representado para a sua vida. E assim eu conheço um pouco mais do que Deus tem feito no teu coração. O texto diz assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Nós vemos aqui os discípulos saindo de uma situação interessantíssima, onde eles estavam cansados, saíram para o lugar deserto, as multidões seguiram, e Jesus então pede que eles alimentassem a multidão. Eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. Jesus manda assentar-se à relva, realiza o milagre da multiplicação através das mãos dos discípulos. E então, depois disso, Jesus coloca os discípulos no barco e manda eles passarem para o outro lado. E Jesus fica lá onde ele estava. Os discípulos obedecem, entram e vão. E no meio da travessia, já quando eles estavam bem afastados da margem, uma tempestade vem e começa a assolar esse barco. Aqui a gente já tem logo uma visão clara de como é a vida. Às vezes nós criamos uma ilusão muito falsa com respeito aos homens da Bíblia. Nós achamos que os heróis da Bíblia não passaram dificuldades e problemas, ou quando a gente lê, a gente parece que não entende tanto, acha que não foi tão duro assim, quando a gente olha para os nossos próprios problemas, né? Mas quando a gente percebe essa sequência dos fatos aqui, em ordem cronológica, você vai vendo que a vida deles parece muito com a nossa, muitas vezes na sequência dos problemas, na sequência das lutas. Nossa, eles estavam cansados, queriam um tempinho para descansar, não tiveram tempo. Tem o desafio de alimentar uma multidão de mais de 20 mil pessoas. Logo depois Jesus fala, entra no barco, começa uma tempestade, e ali eles ficam realmente assustados, apavorados. E nós estamos falando de pessoas que, na maior parte deles, eram homens experientes no mar. As ondas estavam fustigando e o vento soprava forte. Era alta madrugada. E aí o texto continua aqui de Mateus dizendo que Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Aqui aconteceram 2 milagres, tá? 2 milagres em um. O que está óbvio para todos nós aqui é Jesus andando sobre as águas, né? Nós estamos falando do Verbo encarnado, Jesus homem, né? Então, se você é daqueles que fala, mas era Jesus, só um minuto. Jesus não realizou os milagres que realizou, os sinais que realizou porque era Jesus. Mas sim porque, apesar de ser o Filho de Deus, a Bíblia fala que ele abriu mão da sua glória, se despiu das suas capacitações e tomou uma forma de escravo, uma forma de servo, uma forma humana. E então tudo que ele realizou foi na dependência total do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos é o Espírito Santo que foi derramado sobre mim e sobre você. E hoje eu quero renovar a tua fé. Por quê? O inimigo está atacando a nossa fé.
A Bíblia nos fala que se Jesus demorasse a vir, será que ele encontraria fé na terra? Por quê? Porque nos últimos dias, os dias que nós estamos vivendo, os dias finais da noiva de Cristo na face da terra, existem 2 ataques fortíssimos. Um deles é o ataque para o esfriamento do amor. E quando a gente fala de amor, eu estou falando aqui de ação, de serviço, de dedicação a Deus, ao próximo. E também de esfriamento da fé. Bom dia, Eva, Deus te abençoe. Bom dia, Yane. Bom dia, todo mundo que está chegando aí. Irene, Deus abençoe. Ruth, Deus abençoe. Então, aqui a fé dos discípulos está sendo provada. Por quê? Eles estão diante de 2 milagres. Eles estão vendo o milagre de Jesus, de um ser andando sobre as águas. No caso aqui é Jesus. Eles estão também diante de um outro milagre, que eles estão vendo isso. Você não parou para pensar, talvez, que no meio do mar, né, no Lago de Tiberíades ali, mas que é vasto, no meio de uma tempestade, com ventos fortes, no meio da madrugada, se eles estavam vendo Jesus, é muito provável que Jesus estivesse resplandecente. Assim como no Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. Então eles estão vendo 2 situações. Eles estão vendo um ser caminhando sobre as águas e esse ser luminoso, brilhante, indo em direção a eles. E eles apavoram e pensam, é um fantasma. Sabe qual é a verdade? É que os discípulos, assim como nós, estamos acostumados a ver os milagres de Deus em determinadas esferas, em determinados âmbitos. Nós estamos aqui como os discípulos, né, estavam acostumados a ver Jesus pregar no barco, a ver Jesus realizar a pesca miraculosa no barco. Eles estavam até acostumados a ver Jesus dormir no barco em meio a uma tempestade. Porque eles estão ali diante dessa realidade que ficou estabelecida. O que isso fala com a gente? Que a gente muitas vezes se acostuma a ver Jesus fazer milagres dentro daquilo que a gente conhece, dentro da nossa igreja local, dentro da nossa mente, naquilo que é cabível para nós. É milagre, mas tá bom, é isso aqui. Qual de nós nunca ouviu alguém espantado com um determinado mover do Espírito e se levantou contra, dizendo, meu Deus, não faz isso, né? Eu me lembro que no começo dos anos 90, veio uma unção de dentes, restaurações de dentes de ouro no Brasil, na América do Sul, né? Nos Estados Unidos também. E o que acontece? Alguns homens de Deus, tá? Pastores, dentre eles um pastor muito querido que foi meu pastor, disse, não, Deus não põe, o diabo não vai botar dente de ouro na minha boca. Mas era um homem de Deus, aquilo estava fora da compreensão dele, da capacidade dele. Até que um dia ele ouviu a filha dizer, olha pai, eu acordei hoje curada da minha boca, do problema que eu tinha na minha boca. E ele simplesmente falou, glória a Deus, ganhou 4 dentes de ouro na hora, né? Então, por quê? Prova que o seu coração era um coração puro, diante de Deus, desejoso, amava o Senhor, mas que estava diante de um milagre fora do barco. Né? O mundo tem um termo que é fora da curva, né? Fulano é fora da curva, quando o cara é extraordinário, né? Então, a gente tem que criar o nosso termo aqui, que é fulano é fora do barco, sabe? Para pessoas que não estão limitando o poder de Deus, como está dizendo aqui minha amiga Eliane, né? Não estão limitando o poder de Deus. É lógico, isso nos desafia. Os discípulos, ao olharem aquela aparição no meio do mar, eles ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. Sabe, a gente tem que se acostumar com o fato de que Jesus ama andar por lugares difíceis. O Senhor quer nos levar para andar em lugares de prosperidade, de provisão, sim, mas o Senhor também nos permite caminhar em lugares difíceis
para ali encontrarmos a provisão que a gente precisa, a necessidade que a gente precisa. E essa palavra é dura e poderosa ao mesmo tempo. Por quê? Porque é o reflexo, por exemplo, de Canaã. O povo tinha a promessa de Deus de conquistar uma terra prometida. Mas nessa terra prometida que mana leite e mel, terra de prosperidade e provisão, tinham gigantes que estavam ocupando o lugar que pertencia a esse povo. E cabia a eles confiarem em Deus e enxergarem Deus nesse processo. Qual é o processo na nossa vida que nós estamos tendo dificuldade de enxergar Deus? Qual a luta que você está enfrentando que você está tendo dificuldade de ver Deus nessa luta? Todos nós temos algum ponto cego, igual o retrovisor do carro, né? Só que o Senhor está disposto a se revelar para nós em meio a essas situações. Por quê? Porque a Bíblia fala que junto com a tribulação vem o escape. Então as duas coisas estão no mesmo ambiente, estão no mesmo lugar. Assim como nas regiões celestiais existe uma batalha contra principados e potestades, que não é uma batalha contra a carne e o sangue, e nessa mesma região celestial se encontram todas as nossas riquezas em Cristo Jesus. O Senhor é aquele que quer nos ensinar hoje a reconhecermos Ele em meio à tempestade da vida. Os discípulos olharam e falaram: uau, é um fantasma. Olha que interessante, a identidade de Jesus, ela era uma intenção dele revelá-la, né? Mas ao mesmo tempo ele também tinha a intenção de que os discípulos o reconhecessem como filho de Deus. E afirmar que era filho de Deus era o que tornaria ele réu de juízo, né? Foi crucificado e a sentença estava lá, né? Rei dos judeus. Então, ele tinha o interesse de saber se os discípulos estavam reconhecendo ele como o Filho de Deus e o Messias que haveria de vir. Por isso, quando no meio da tempestade eles não reconhecem o Senhor, eles ficam apavorados. Em que situações você tem reconhecido o Senhor? Em que situações você não o reconhece, apesar dele estar lá? Que hoje a nossa dificuldade de ver o Senhor caminhando sobre as águas, no meio da tempestade, reconhecê-lo como nosso Salvador, caia por terra em nome de Jesus. Aqui existe uma condição muito impressionante nesse texto. É que Jesus vem se aproximando, eles não reconhecem como Messias, eles acham que é um fantasma. Mas Pedro decide fazer um desafio. Ele decide conhecer, afirmar a identidade de Jesus. No texto de Mateus, né, após Jesus dizer: tenham coragem, sou eu. Jesus se identifica. Jesus diz assim: tenham coragem, sou eu, não tenho medo. Eu creio nesse Jesus que se identifica para nós, Rei da Varabarraçu Decam, pois eu tenho o prazer de me revelar aos meus filhos em meio às suas necessidades. Seri Barrachu Decai, para vos fazer conhecer as minhas maravilhosas bênçãos, diz o Senhor. É isso que nós queremos hoje, Jesus. É isso que nós queremos hoje. Aleluia. Você está cansado, né? Tem gente que entrou aqui que está cansado de profeta. Vou te falar, tem gente que entrou aqui que está cansado de apóstolo, cansado de profeta. Eu vou te dizer, o problema não é o nome. O problema é como as pessoas usaram esses nomes. O Senhor quer te apresentar a relação saudável com esses ministérios que foram dados por Ele. Para você. Deus está falando contigo aí. Viu? Se o homem te decepcionou, Jesus não te decepciona. Aleluia. Pedro então diz assim: se és tu,
Manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Olha que interessante. Eu acho que você, assim como eu, já disse assim: ah não, se um dia Deus falasse para mim para eu fazer alguma coisa, eu ia fazer. Ah não, tal coisa é muito maravilhosa para mim, mas se Deus mandasse eu fazer, eu fazia. Ah, é difícil demais. Oriandalabashai, Shekandaramanayas. Eu sou aquele que vive e reina para sempre e que manifesta as minhas bênçãos de geração em geração entre pais e filhos. Aleluia. Edarabasudeka. Não é verdade? A gente fala assim, ah não, se Deus mandar fazer, eu faço. Aí Deus fala assim, tá bom, faz. Aí a hora do vamos ver. Pedro falou, se o Senhor me mandar, eu vou. Beleza. Pedro já sabia do poder da palavra de Jesus. Pedro sabia, porque Jesus falou assim, lá atrás, né? Lança a rede à direita do barco. E Pedro disse, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Então, Pedro sabia que se Jesus falasse, ele ia andar sobre a palavra de Jesus. Né? O fato é que Pedro sai e começa a andar sobre as águas. Olha que interessante. Pedro, como eu e você, provando do que Jesus estava vivendo. Só que no meio do caminho, Pedro começa a observar as ondas, o vento, as circunstâncias. É isso que acontece comigo e com você. Porque a gente se engana, a gente acha que só porque foi Deus que mandou, que não vai ter lutas. Querido, Deus mandou, mas as circunstâncias estão ali. E o Senhor quer nos fazer caminhar em meio a essas circunstâncias. Não é apesar, é através. Tá? É através. Então Pedro foi. Só que no meio do caminho, assim como você e eu, quando começam as lutas, nós somos sujeitos a incertezas, a incredulidade, ao medo. Quantas vezes você foi e no meio do caminho você pintou uma luta muito grande, você falou, eita, dei um passo maior do que a perna. Ah, fui longe demais. E aí? Foi Deus que mandou você ir. Mas os profetas do Antigo Testamento também passaram por situações assim. Jeremias, ele fala, meu Deus, será que tudo que eu ouvi do Senhor foi um rio que passou na minha vida? Né? Quantas vezes o próprio Elias, um homem que se sentiu solitário, depressivo, precisou ser alimentado pelo anjo do Senhor, descansar. Porque no meio da manifestação do milagre... E agora eu quero te dizer uma coisa. Quem é você que tem julgado homens de Deus que se fragilizaram por causa das lutas e diminuído a fé e o ministério desses homens? Olha, Hide Cantaraçu. Olha, o Senhor está dizendo, olha você para si mesmo. Se autoanalise e veja as suas dores. Sabe, é nesse momento que o Senhor, e não estou dizendo aqui que você não tem que julgar com a reta justiça, não. Ninguém pode roubar de você a tua faculdade de juízo, teu exercício de discernimento. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, é que tem pessoas que começam a olhar a luta do outro, não calçam o sapato do outro, ok? E aí eles começam a julgar a fé e o ministério do outro. Estou aqui nesse papinho de mimimi, de geração Nutella, não. Estou aqui falando sério com gente adulta. Então, Pedro teve a coragem de fazer o que muita gente não tem. Tá? Quanta gente critica Pedro porque saiu do barco e afundou. Mas a maioria das pessoas que criticam nunca sairiam do barco, nunca saíram.
nunca saíram do barco, estão acostumados a ver Jesus operar no limite do seu barco. E quando Jesus fala para você, sai do limite do seu barco, eu quero que você seja alguém fora do barco. Eu quero que você conheça o meu poder fora dos seus padrões. Eu tenho padrões que estão sendo confrontados diariamente. Diariamente. E aí? É Deus quebrando o vaso. Eu me lembro de um pastor, trabalhei com ele 1 ano quase. Era um cara do sobrenatural, já faleceu. E um dia ele falou para mim assim, eu não canto mais aquela música, né? Eu quero ser um vaso novo, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Ele dizia, eu não canto essa música, toda vez que eu canto eu me arrebento, Deus me arrebenta. Eu falei, rapaz, é porque você está cantando só a primeira estrofe. A segunda estrofe diz assim, como tu queres, Senhor, sou teu. E a segunda estrofe vai dizendo que, em outras palavras, que o Senhor não vai quebrar o vaso por mero prazer, mas sim, para quê? Para refazê-lo segundo o propósito renovado do Senhor. Então, o que acontece? O propósito de Deus para a sua vida, ele é um propósito maravilhoso. Ele é um propósito maravilhoso. E aí? Só que você tem que estar pronto a se adaptar a esse propósito. E isso significa que Deus vai moldar a sua vida de uma maneira a quebrar com velhos parâmetros e preparar novos parâmetros, sem que Deus perca os seus princípios e valores, sem quebrar os valores de Deus na tua vida, nem os princípios, mas torná-los mais apurados. Quem fala de Pedro, que saiu e afundou, nunca saiu do barco. Agora, tenho certeza que quando a gente chegar no céu e falar, e aí, Pedrão, foi osso, hein, cara? Sair do barco, você teve coragem. Como é que foi? Se você soubesse que ia sair do barco e afundar, você sairia? E eu tenho certeza que Pedro vai dizer pra gente, sairia 1 milhão de vezes, porque o mestre estava lá para me segurar. A verdade é que Jesus pode fazer uma série de milagres dentro do teu barco. Mas se você quer chegar no próximo nível, que é o nível onde Deus quer se revelar de maneira mais profunda e abundante na sua vida, você tem que estar disposto a conhecer o milagre fora do barco, fora dos parâmetros, fora dos padrões, fora da curva. Se você quer chegar aonde Deus tem planejado para você, é importante que você decida sair do barco, em meio às circunstâncias, não independente, não apesar, mas através das circunstâncias. Mas e se eu afundar, Pê? E se eu afundar? A mão de Jesus vai te segurar. Por quê? Porque você não saiu do barco para outro propósito, a não ser para caminhar em direção a Ele. Eu não saí de determinados barcos da minha vida por qualquer motivo. Eu saí do barco para caminhar em direção ao meu Messias, ao meu eterno, ao meu amigo, ao meu Senhor. Reia Kandorovoshai. Por que você ainda está hipnotizado pelos padrões do mundo, refletidos dentro da chamada igreja, o que o Senhor está dizendo? Tem gente que está hipnotizado, preso em determinados formatos. E eu não estou aqui falando mal do corpo de Cristo, não. Eu amo a igreja. Eu só estou dizendo para você que tem pessoas que, se Jesus não vier com aquela música, com aquele timbre de voz, com aquela roupa, com aquela aparência, ele não reconhece Jesus, ele se apavora. E aí quem sai perdendo é você. Porque são as coisas que você ignora, são as coisas que Deus está fazendo fora do barco, que você ignora, que te levariam
para uma experiência profunda com o Mestre, com a experiência sobrenatural que Deus tem para você, com o fortalecimento da tua fé. Agora, se você está satisfeito, continua no teu barquinho apavorado. Eu decidi sair do barco. Não significa que as tempestades e os ventos não sejam fortes. Não significa que não tenham dias que eu falo, Jesus, cadê tua mão? Estou afundando aqui nessa água, nessa luta, nesse problema. Mas aí eu me lembro da palavra que diz, eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Não é a ausência de lutas, mas é a presença do Mestre. Não é a ausência das ondas, mas é a mão estendida, retirando você do fundo das águas, no momento onde você diz, eu não posso mais respirar. E aí sabe o que acontece? Jesus te pega. Jesus te pega porque você saiu em direção a Ele, você caminhou sobre a palavra dEle, você foi em direção a Ele. Você não foi porque você tinha capacidade humana de andar sobre as águas, né? Ou você está achando que você é o que? X-Men? Hein? Não. Jesus não chamou você para ir até Ele porque Ele tinha certeza que você não ia afundar. Jesus, Ele liberou uma palavra porque Ele sabia que a única forma de você andar sobre as águas era caminhando sobre as palavras dEle. A única forma de eu vencer, a única forma de você vencer é caminharmos sobre as promessas eternas do Senhor. E aí, eu quero caminhar agora sobre essas palavras. Caminhando sobre elas, sendo salvo pelo Senhor. Depois o Senhor entra no barco com a gente de novo. Jesus não ignorou o barco, Jesus não destruiu o barco. Jesus não falou, esse barco não presta mais para nada. Não, Ele falou assim, vamos voltar para o barco. Só que depois que a gente vive essa experiência, a gente vê o barco de maneira diferente. A gente vive o barco de maneira diferente. E é nessa hora que você entende que você cresceu na revelação, no entendimento com o Senhor. E aí você pode voltar para o barco. Por quê? Porque não é mais os limites do barco que te limitam. Não são mais os limites do barco que limitam o Senhor de realizar os milagres ali. Você sabe e você provou. Não sabe apenas por afirmação positiva, por afirmação ideológica, teológica, que Jesus pode tudo. Mas é porque você provou, fora dos limites do seu barco. E o seu barco pode ser a sua igreja local, a sua visão de igreja, pode ser a sua casa, a sua visão de finanças, a sua visão de relacionamento. O barco representa a sua empresa, o barco representa os seus relacionamentos, o barco representa ali a tua forma de viver. O barco representa você. O barco representa os seus projetos. Mas Jesus é aquele que dá ordem aos ventos e ao mar. Ah, Jesus, Tu és bondoso e maravilhoso. Tu és santo e bendito. Obrigado por essa live. Sobre essa palavra nós caminhamos agora. Sobre essa palavra nós caminhamos e trazemos à nossa memória todas as promessas que nos trouxeram até aqui. Todas as promessas que nos fizeram caminhar. Senhor, nós chamamos à nossa memória todas as profecias a respeito do tempo em que estamos vivendo hoje, para caminharmos por fé e não por vista. Tu és o Deus da nossa provisão, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus do renovo, da restauração, Tu és o Deus de toda a salvação. É o que nós oramos
pedindo perdão pelas nossas falhas, nossos pecados. E declaramos, queremos sair sim do barco, caminhar sobre essas palavras em tua direção. E toda vez que o vento for forte, que nós retirarmos nossos olhos de ti, nos perdoa, estende as mãos, porque nós te amamos e queremos continuar caminhando em sua direção e te trazer de novo para cada área da nossa vida, sabendo que a tua presença ali vai ser diferente e que a nossa própria presença dentro desses limites não será mais a mesma, porque nós teremos crescido. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus queridos. Deus é bom. Essa semana começa um novo ano judaico, né? E a gente entende que Deus tem um calendário dele, né? Então, é um tempo de renovação, é um tempo para um novo tempo, para recomeços. Viva o novo, receba o novo de Deus, declare o novo, celebre o novo. Se abra para novas amizades, para a novidade de Deus, que te expulsou do barco e quer entrar de novo, mas agora de maneira expandida para novos projetos, novos trabalhos. Amém? Eu quero convidar você, assim como eu tenho feito nas minhas lives em geral, para que, se você tiver o desejo, semeie nossa vida ministerial. Eu quero agradecer àqueles que fielmente têm se tornado mantenedores do nosso ministério, entendendo a importância daquilo que nós carregamos conosco, né? E daquilo que compartilhamos, não só nas lives, né? Tá aqui o meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, meu Pix. Se você desejar, tá aí, viu? Quero agradecer. Hoje nós exercemos o nosso ministério num lugar muito diferente, que muitos não encaram como um campo missionário porque não conhecem. Tá? A gente está aqui na região da França e da Suíça, uma região muito difícil a nível de evangelho. Mas Deus tem me dado a honra de estar ao lado de homens e mulheres de oração. Aqui nós temos contato com dezenas de nações. Numa reunião com 40 pessoas, facilmente a gente está junto de 10 a 15 nacionalidades diferentes. E isso tem um poder de expansão do evangelho, do poder de Deus, para as respectivas famílias. Então esse é um aspecto do nosso chamado e do nosso ministério hoje. Se você entende a importância disso, então ora por mim. Quando Deus te der uma palavra de ânimo, de encorajamento para a minha pessoa, manda para mim. É muito bom receber mensagens. E se você também quer semear, não importa o valor, está aqui o meu contato no Brasil. Amém? Eu quero agradecer a generosidade de todos que têm feito, seja orar por mim, enviar testemunhos, pedidos de oração ou as suas sementes, independente o valor. Amém? É graças a Deus e a vidas como a sua que a gente tem ido além, né, nos nossos projetos, dos quais o Café com a P é um deles, né? Existem outros projetos em andamento, tanto online quanto fisicamente. Os online, antes do fim do ano, a gente vai estar falando de mais coisas que a gente está desenvolvendo aqui de maneira muito especial para abrir isso para outras pessoas. Hoje tem um grupo aí de umas 15 pessoas comigo desenvolvendo um projeto que antes do fim do ano a gente vai divulgar aqui e falar claramente para vocês algo maravilhoso. Mas desde já é um grupo de amigos, de discípulos fiéis, né, que estão comigo aí desenvolvendo esse projeto maravilhoso em torno da palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Vou salvar essa live. Ela vai ficar aqui no IGTV, mas ela também daqui a algumas horas vai estar no YouTube. E aí você pode curtir, comentar e compartilhar em nome de Jesus. Amém? Hoje, 17 horas do Brasil, meia-noite na Suíça, eu estarei a convite fazendo uma live com o apóstolo Jefferson. Então, vendo meu stories, eu divulguei ali, tá? E fica ligadinho, nós vamos falar sobre a importância de escola de profetas na atualidade,
E aí vou trazer algo que Deus tem falado no meu coração. Amém? Muito obrigado, Andréia. Andréia está dizendo aqui, ó, me sinto na Suíça fazendo devocional com vocês. Glória a Deus. É isso aí. É isso aí. E eu me sinto aí, né, no Brasil, na tua cidade. Né? Bota aí, antes de terminar essa live, escreve a cidade da onde vocês estão assistindo. Isso me toca muito, porque um dia a minha esposa, a pastora Gláucia, disse assim, amor, você não tem noção de onde as tuas lives estão indo. E é verdade, eu não tenho noção. Quando as pessoas começam a falar dos estados do Brasil ou de cidades no mundo onde elas estão assistindo, lugares onde eu nunca estive, eu nunca pisei os meus pés, e compartilham como Deus está falando com elas, eu fico profundamente impactado e grato a Deus. Amém? Então, coloca aí a cidade, ó, Rio de Janeiro, né? Ferraz de Vasconcelos, Goiânia, Natal, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho. Eu nunca estive em Pernambuco, gente, né? Campo Grande, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Várzea Paulista. Olha que bênção, né? Ó, Eugênia é Suíça, tá aqui, minha vizinha, né? Crato, Ceará, olha aí. Suelene de Barra do Garça, Mato Grosso, nunca tive em Mato Grosso. Olha lá, Ibirité, Minas Gerais, nunca tive. Né? Itabuna, Bahia, também nunca tive. Franco da Rocha, São Paulo, ó, nunca tive. Gente, eu vou ter que, quando eu for ao Brasil, tomar café nesses lugares com vocês aí, viu? Barra Velha, Santa Catarina. Olha só, Cidinha, estou numa fazenda no interior de Goiás. Olha que bênção, que Deus abençoe a sua fazenda, a sua região, né? Aqui, ó, o Araújo, falando aqui, ó, região rural de São João, de João Alfredo. Olha que maravilha, que bênção, viu? Glória a Deus. Olha o pessoal aqui, ovelhas do querido pastor Emerson, pastor Aninha, meus amigos, meus compadres queridos, que maravilha. Itamaraty, Bahia, que bênção, que bênção. Que Deus os abençoe profundamente, que o anjo do Senhor visite cada lar, cada casa agora, em nome de Jesus, gerando compromisso com a palavra, com o poder de Deus, com a fé, com a espera do arrebatamento da noiva de Cristo, com a espera das bodas do Cordeiro, para vivermos esse tempo maravilhoso. Que Deus te renove, em nome de Jesus Cristo, amém? Vai no link da bio e vê lá o que eu tenho para você, me segue e a gente se vê na terça-feira que vem no Café com AP. Um grande abraço!